estou tentando encontrar um jeito melhor de gravar os vídeos, porque o microfone ele não funciona no computador, ainda não consegui resolver esse problema. E o ângulo também do celular tava me incomodando, assim como o computador, porque todos ficavam abaixo do meu rosto e eu não gostava esteticamente. Eu estava incomodada com meu queixo, se vocês me entendem. Eu gravei o vídeo, mas aí depois eu não gostei, não postei. Tá sendo um pouco difícil gravar, porque tá acontecendo muita coisa. Enfim, eu voltei pra terapia, eu fiz a minha segunda sessão, agora em um mês, né? Agora é a minha segunda sessão. Tô fazendo o quinzenal porque ainda não consigo fazer toda semana por conta dos custos. E hoje a minha terapeuta, ela me fez uma pergunta durante a sessão que eu penso que muitas pessoas talvez nunca parou para pensar. Um dos meus pontos na terapia é essa situação de codependência do meu parceiro. E até eu comecei a fazer a terapia por conta disso, porque eu não quero sobrecarregar meu namorado com as minhas questões. E também eu fico pensando assim, quando você pergunta, você fala pra sua família as situações que você tá passando e tudo, sempre eles querem você por perto, que é o jeito que eles podem te ajudar. E aí eu fico muito nesse dilema, né, de como seria se eu voltasse? E aí é muito dolorido eu falar isso também pro meu namorado, porque isso causa sentimentos ruins nele, tipo, que eu vou voltar pro Brasil e vou abandonar nosso relacionamento. E aí eu procurei ajuda, voltei para a terapia, busquei uma terapeuta que tem experiência migratória também. Ela já morou fora e voltou pro Brasil. E ela estuda esses movimentos com a psicanálise, porque não é uma linhagem como, tipo assim, tem terapia comportamental, aí tem terapia cognitiva, da aceitação e outras coisas. Não é uma linha terapêutica, tem estudos científicos sobre o impacto psicológico de pessoas que migraram de país, e aí ela estuda mais artigos voltados a esse público específico. E eu achei de bom tom procurar uma pessoa para ter uma opinião mais profissional e não tão pessoal, porque se eu falar com meu namorado, ele vai me dar conselhos baseados nos sentimentos dele e na visão dele. Se eu falar com a minha família, também vai ser a mesma coisa. E eu não sinto muito que eu tenho uma rede de apoio aqui ainda. Eu tinha os meus amigos da cidade que eu morava e agora que eu mudei, meio que eu não gosto de ficar mandando muita mensagem, sabe? Eu gosto de ir ver as pessoas e até quando eu tô morando perto, eu fico um pouco distante. Eu acho que porque eu já mudei bastante, eu tenho um pouco de problema em ter vínculos muito fortes, porque eu vou mudar e aí eu não quero ficar sofrendo em largar essas pessoas pra trás. Enfim. A pergunta que ela me fez foi como é a vida que você quer construir no exterior, além do seu relacionamento. Porque eu sinto que depois que eu conheci meu namorado, eu demando muito meu tempo pro meu relacionamento e eu faço muitos movimentos para ficar perto dele. E não que isso seja ruim, mas
Meu namorado é uma pessoa muito boa, não tenho nada pra reclamar dele. Só que a partir de um momento, quando você vai sentindo que você tá demandando muito sua energia pra isso e tá ficando muito dependente, eu comecei a repensar muitas coisas, porque acaba que a gente ainda não tá muito tempo junto, mas a gente já passou por muita coisa junto. E aí eu comecei a enxergar que eu tô precisando melhorar outras áreas da minha vida, e eu só consigo fazer isso se eu meio que dividir melhor o meu tempo e parar de ficar fazendo as coisas pensando muito no meu namorado. Não que seja ruim, mas é ruim a partir de um momento que eu começo a pensar que eu tô gastando muito tempo num relacionamento e eu tô deixando de gastar tempo para mim mesma. Então, quando eu coloco as necessidades dos outros acima das minhas, isso não é muito legal, né? Porque depois você fica se culpando ou você cobra coisas do seu parceiro que você tá dando porque você quer, sabe? Enfim. E aí eu fiquei pensando muito, qual é a vida que eu quero ter aqui? E aí eu fico pensando, né? Porque eu não quero viver o tempo inteiro abrindo mão da minha família sem ter nada em troca. E por agora, eu não consigo ver muitas questões positivas em morar fora. Porque eu ainda não tenho a qualidade de vida que eu tinha no Brasil. Eu passo muita dificuldade financeira. E eu abro mão da minha família, eu não tenho muitos amigos. E aí, meu centro é o meu namorado. E eu não tenho uma certeza, assim, tipo, quando isso vai mudar. E isso me gera muita aflição. Mas eu penso a um futuro, no futuro, assim que eu conseguir um visto de trabalho, muitas coisas melhoram pra mim, porque aí eu posso trabalhar, posso ganhar mais dinheiro e posso ter o final de semana livre, eu posso viver mais tranquila para me socializar mais. Porque agora é assim, final de semana eu tenho uma aula, eu vou lá só por presença, porque a escola não ensina nada. E depois eu volto. E aí eu vou tentar ter um tempo de qualidade com meu namorado e quando vejo o final de semana já acabou. E ainda não tenho condição, por exemplo, eu queria fazer outras coisas além do trabalho. Mas você tem que pagar uma academia, pagar alguma coisa. Eu não consigo agora pagar. Então tudo meio que fica atrelado no dinheiro. Por quê? Porque como eu trabalho horas limitadas por conta do meu visto de estudante, eu não recebo um valor muito confortável. Eu ainda tenho que pagar meu aluguel, que é caro, e aí eu tento economizar ao máximo para depois das minhas férias eu tenho que pagar minha escola, e é um valor muito alto. Enfim, eu sei que quando você paga a escola, aí você começa nessa onda de sobrevivência. E meio que $60, $20 por semana faz diferença no final das contas. E aí, para eu aplicar outro visto, eu tenho que ter dinheiro extra para validar minha carreira, para aplicar outro visto, pagar a taxa do visto. E tudo isso fica preso no dinheiro e eu não posso trabalhar mais para fazer mais dinheiro. Muita gente fala, você pode trabalhar sim. Só que eu fico com medo porque eu nunca saí da Austrália, agora eu tô indo pro Brasil e eu fico com medo de fazer coisas erradas e depois eles, na hora de voltar, eles não deixarem eu entrar aqui no país. Enfim, mas eu estava pensando coisas que me fariam ficar. Vamos lá. O meu nível de inglês, eu estou satisfeita com ele. Cumpri com o que eu esperava em 2 anos que eu estou aqui. Se fosse só para aprender inglês, eu teria voltado para o Brasil.
Coisas que eu gosto aqui. O trânsito aqui é melhor do que no Brasil. E às vezes o transporte público também. E eu não me vejo trabalhando novamente no Brasil. Eu ainda não me adaptei 100% ao mercado de trabalho aqui, mas eu me sinto mais confortável como mulher engenheira trabalhando em empresas aqui do que no Brasil. E por esse motivo, eu ficaria aqui. Eu não me sinto confortável trabalhando no Brasil comparado com aqui. Mesmo com questões de idioma, às vezes você ouve algum comentário sobre o seu inglês e tudo mais. Mas pra mim, isso é muito menor do que as questões de gênero que eu já enfrentei no Brasil. E eu vejo que a um longo prazo, eu vou conseguir mais dinheiro do que eu conseguiria no Brasil, além de eu não me sobrecarregar mentalmente. Eu não sinto aqui a mesma cobrança do que no Brasil em relação à demanda, à responsabilidade. Às vezes as pessoas colocam você como se você fosse responsável por tudo na empresa. E como eu sou uma pessoa muito responsável, isso me afetava muito. E eu vejo que aqui eu faço meu trabalho, eu vou pra casa e tá tudo bem. E eu posso fazer outras coisas. O que a questão hoje que me pega mais é a questão de não ter a liberdade, né? Porque eu fico atrelada nisso do visto, atrelada nisso da escola e não tenho liberdade financeira. Um mundo ideal no futuro para mim é um lugar que eu tenha opções, que eu posso ir para minha família, porque se eu pudesse ir uma vez no ano para o Brasil, ia ser quase a mesma coisa do que eu estar morando lá para mim, por questão da família. Porque se eu morasse em outro estado no Brasil, porque eu provavelmente iria morar em outro estado para trabalhar, eu ia ver minha família mais no Natal, final do ano. Então, se eu tivesse um trabalho aqui na Austrália que me desse condições financeiras de ir uma vez ao ano no Brasil, seria o ideal para mim. E eu penso muito na minha carreira e muito nas possibilidades que eu posso fazer aqui, assim. Eu acho que tem mais coisas culturais para fazer, tipo, eu descobri que eu gosto de ir em museu, em arte de galeria, e aqui é galeria de arte, arte de galeria. Porque eles trocam em inglês, começam a trocar. Então essas coisas eu sentiria falta. E eu ainda não consegui ter um tempo livre para eu fazer essas amizades, até porque eu tô mudando muito. E no futuro eu me vejo aqui eu quero ter minha casa, quero ter meu patrimônio e quero ter minha liberdade de poder ir para casa e voltar. Eu não sei se você mora fora ou não, mas você já se perguntou isso? Qual que é a vida que você quer construir? Eu vejo muito que eu vivo muito numa condição temporária. Tipo, eu nunca sei se eu vou ficar aqui ou vou embora. E aí, até os lugares que eu moro refletem um pouco, porque eu nunca faço ficar confortável para parecer um lar. E uma das coisas que eu quero fazer quando eu voltar, independente de onde eu esteja, eu quero ter minhas coisas pra fazer o lugar ter a minha cara pra me sentir em casa. Que eu nunca pensei sobre isso. E aí, um dia eu sempre falei pro meu namorado, as pessoas gastam dinheiro comprando coisa e nem sabem se vai ficar aqui. Só que talvez eu seja errada, porque eu nunca estou aqui. Eu nunca estou vivendo aqui presente. E, enfim, essas são minhas falas.